A leitura extraída da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, 10, 6, 13. Irmãos, não cobicemos as coisas más como aqueles, os judeus, cobiçaram. Nem vos torneis idólatras como alguns deles, conforme está escrito. Sentou-se o povo a comer e a beber, e levantou-se para dançar ao redor do bezerro de ouro. Não pratiquemos a impureza como alguns deles praticaram e morreram em um dia 23.000. Não tentemos a Cristo como alguns deles tentaram e pereceram pelas serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo anjo exterminador. Ora, todas estas coisas lhes aconteciam em figura, e estão escritas para a advertência de nós outros, chegados que estamos aos fins dos séculos. Aquele, pois, que crê está de pé, olhe que não caia. Não vos sobrevenha a tentação acima das forças humanas. Fiel é Deus, que não permitirá sejais tentados além das vossas forças. Antes fará que tereis ainda proveito da tentação, dando-vos o poder de lhes resistir. A leitura do Evangelho segundo São Lucas 19, 41, 47. Naquele tempo, tendo Jesus chegado perto de Jerusalém, avistou a cidade e chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses, ao menos neste dia, o que te pode trazer a paz. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e por todos os lados te apertarão. Arrastar-te-ão a ti e a teus filhos que estão dentro de ti, e em ti não deixarão pedra sobre pedra, porque tu não conheces o tempo de tua visitação. E tendo entrado no templo, começou a lançar fora todos os que aí vendiam ou compravam, dizendo-lhes: Está escrito, minha casa é casa de oração, e vós fizestes dela um covil de ladrões. E todos os dias ele ensinava no templo. Pode sentar-se. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Uma pequena citação da epístola. Estamos no 9º domingo depois de Pentecostes. Uma pequena observação comentário sobre a epístola. Lá no finalzinho, já no último parágrafo, São Paulo fala da tentação. E cito aqui: Deus é fiel, que não permitirá sejais tentados além das vossas forças. Antes fará que tereis ainda proveito da tentação, dando-vos o poder de lhes resistir. Sabemos que todos os homens são submetidos à tentação. Nem mesmo os santos foram poupados desta purificação. E são 3 as causas principais porque somos tentados. Primeiro, que todos somos pecadores. E sendo pecador,
se merece então o castigo. Segundo, porque uma vez o homem tentado é um homem e que venceu as tentações, é um homem experiente, apto para orientar outros. A história dos anacoretas no deserto é bem marcante. Essa purificação que Deus permitia que eles estivessem lá no deserto, sozinhos, isolados de todos os homens, mas então Deus permitia que o seu mestre de noviço fosse o demônio, mal comparando. Então eles eram submetidos às tentações terríveis, e uma vez vencido aquela batalha, então ficavam homens experimentados e capazes de orientar outros novos, inexperientes no caminho espiritual. E o terceiro motivo por que Nosso Senhor permite a tentação é que uma vez vencida a tentação, vencida a batalha, se adquire maiores merecimentos no céu. E também ninguém se preocupe em demasiado por causa das tentações, porque Nosso Senhor permite na capacidade que cada um possa vencer. Ele nunca, como diz São Paulo, Deus nunca permite que a tentação venha além das nossas forças. Deus só permite na medida que podemos vencer. Então, sob uma tentação, não se deve ficar agitado, agoniado, perturbado, achando que esta é invencível. Não. Se Deus permitiu, é porque temos capacidade, com a graça de Deus, de vencê-las. O Evangelho. Naquele tempo, tendo Jesus chegado perto de Jerusalém, avistou a cidade. Lembrando que essa circunstância, alguma circunstância desse Evangelho, era domingo de Ramos. Nosso Senhor estava saindo de Betfagé em direção a Jerusalém, justamente naquele domingo onde ele estava sendo aplaudido pelas multidões. E ao chegar numa esplanada, no alto, no Monte Olivete, ele vislumbrou Jerusalém à distância e contemplou aquela cidade e o templo. E é aí que ele então, ao contemplar aquela cidade à distância, ele chorou sobre Jerusalém. No Evangelho conta-se três passagens em que Nosso Senhor chora. Quando Lázaro ressuscita, aqui a contemplar Jerusalém, e na cruz, segundo São Paulo, também quando Nosso Senhor está crucificado, também ele chora. Chora de uma forma bem peculiar, porque de um momento bem peculiar nesse momento aqui, ao contemplar Jerusalém, porque naquele momento ele está sendo aplaudido, todo mundo está proclamando rei, filho de Davi, etc. Mas Nosso Senhor estava, antes de tudo, preocupado
com os outros. E ele, vendo já próximo dos dias da sorte daquela cidade, da sorte infeliz daquela cidade, ele não se contém e desabafa nesse lamento. E ao chorar, ele se lamenta dizendo: ah, se tu conhecesses, ao menos neste dia, o que te pode trazer a paz. Mas agora isto é encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e por todos os lados te apertarão. Nosso Senhor chora por vários motivos, 3 motivos principais. Primeiro, lembra da incredulidade, do coração duro, da obsessão daqueles judeus, daqueles habitantes de Jerusalém. E a sorte daquela gente que há poucos anos viria um castigo terrível daquela gente, para aquela gente. Flávio Joséfo, historiador judeu, que se tornou romano, ele tem uma história dos hebreus e ele narra pormenorizadamente esse cerco de Jerusalém. E é terrível o que aconteceria poucos anos depois, porque no ano 70 depois de Cristo veio o castigo. Esse castigo dessa destruição predita por Nosso Senhor. E para os que gostam de se basear muito em fatos históricos, etc., está aí um dado histórico, né? É uma fonte que está fora dos Santos Evangelhos, que vem combinar perfeitamente com o que está escrito ali no Santo Evangelho. Então, na década de 70, o imperador Vespasiano mandou o seu general Tito com as legiões romanas e circundaram aquela cidade. Eles faziam tipo uma cerca bem reforçada, ao que não dava espaço para ninguém fugir, nem entrar, nem sair daquela cidade, por todos os lados. E para eles, para aquelas legiões já experimentadas na guerra, como dominar em situações adversas, então para eles o tempo não era problema. Então eles foram cada vez mais oprimindo e a fome apertando aquela gente. E então foi terrível, todo aquele processo foi terrível. As mães enlouquecidas de fome, muitas vezes comiam os próprios filhos. Se saía algum judeu desesperado dali, era apanhado e crucificado
centenas, muitas vezes por dia acontecia isso. Foi terrível. E, então, para resumir, eles entraram na cidade e destruíram, mataram todos os habitantes que ainda restavam, que os historiadores calculam 1.100.000. E até os edifícios também foram destruídos. E o templo de Jerusalém, o belíssimo templo, não ficou pedra sobre pedra, como Nosso Senhor profetizou. Quem visitou o templo de Jerusalém poderá ver lá ainda, em volta ali da base do templo, aqueles blocos de pedra ainda lá soltos, lá caídos. Foi dessa destruição do ano 70. Que os judeus já tentaram reconstruir em outras épocas depois de Jesus, mas Deus não quis que fosse reerguido aquele templo, porque ali tinha várias indicações da destruição daquele templo. Primeiro, o Antigo Testamento, Nosso Senhor substituiu com o Novo Testamento, com a Nova Aliança. Então, não tem mais sacrifício a não ser na Santa Missa. Verdadeiro sacrifício a não ser na Santa Missa. E algumas vezes pelo menos uma vez que eles tentaram reerguer o templo, saía fogo do chão. E então os construtores desistiram. Então, Nosso Senhor lembra que todo aquele castigo era porque Jerusalém não conhecia o dia da visitação. Isto é, os 3 anos que Nosso Senhor veio visitar os judeus, aqueles judeus, isto é, veio instruir, veio pregar, veio convidar para que eles aceitassem o Messias. Significa isso. Porque Jerusalém não aceitou o dia da visitação de Nosso Senhor, da pregação de Nosso Senhor. Então Nosso Senhor entra no templo, começou a lançar fora todos os que vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, minha casa é casa de oração, e vós fizestes dela um covil de ladrões. É um dos milagres que os santos padres admiram muito, este milagre desta fortaleza de Nosso Senhor. Nosso Senhor, sozinho, de mão vazia, pegou apenas um chicote ali, daquelas cordas mesmo que ele encontrou ali, daqueles animais que sobrou ali. E Nosso Senhor, então, com aquele chicote, ele se acende no fervor, no zelo pela casa de Deus e sai. Imaginemos o ar de Nosso Senhor, o semblante de Nosso Senhor. Terrível. E então todos aqueles vendedores, toda aquela gente, uma multidão, não resiste àquela ameaça, e eles saem doidos com medo. E Nosso Senhor, então, dá esse exemplo de zelo e fervor para que defendêssemos também as coisas santas. E olhe que
não ficou só nisto. Esta força de Nosso Senhor não ficou só naquele momento. Foi uma força que continuou, porque diz: e todos os dias depois Nosso Senhor ensinava no templo. Na verdade, segundo as outras citações do Evangelho, Nosso Senhor, a partir daquele dia, ia de manhãzinha, bem cedo, para o templo para ensinar, e só voltava à tardezinha. Imagine o poder que Nosso Senhor, a sua autoridade, e aqueles chefes, aquela gente, aqueles sacerdotes corrompidos não ousavam combater Nosso Senhor. E foi um espetáculo impressionante, porque inclusive naquela época, que era a época da Páscoa, aumentava mais ainda aqueles vendilhões, os trocadores, os cambistas, os agiotas, aumentava mais ainda, porque vinha gente estrangeira e então tinha aquela troca de moeda, aquela venda de animais, de produtos para o sacrifício, e isso aí estava estava sendo a atividade principal do templo. Em vez de ser o lugar de oração, ele estava dissipado, estava desviado por causa desses interesses materiais. E por isso Nosso Senhor chama de covil, de caverna de ladrões. E nós também nos esquecemos que esse emprego que Nosso Senhor faz não é nada injusto, mas, pelo contrário, muito apropriado, porque ali mesmo, entre aqueles mentores de todo aquele processo, de toda aquela atividade financeira, estava por trás os sumos sacerdotes, lucrando mais ainda e tramando também a morte de Nosso Senhor. Por isso, é bem justo que Nosso Senhor chame assim, que aquela raça que estava reduzindo a casa de Deus em um covil de ladrões. Aplicado a nós este Evangelho, podemos tirar pequenas lições. Primeiro, a justiça de Deus, o castigo dos pecados é inevitável se dispensa a penitência. Segundo, o cerco de Jerusalém e o saque desta cidade, com todos os horrores com que se seguirão, são a figura da ruína espiritual que durante esta vida as almas produzem o pecado. Terceiro, ela é também como uma sombra da ruína eterna do pecado. Quarto, virão dias há especialmente dois que serão temerosos. Para todos nós verão dias, e dois são os mais temerosos. Primeiro, o dia da morte, quando a alma estiver
nas últimas angústias, rodeada do demônio, tanto mais furioso quanto lhe restam poucos momentos para agarrar, para ganhar a alma. Segundo, o dia do juízo, quando os pecadores já se não pode subtrair a vingança, é o dia grande, o dia das grandes amarguras, que terá por termo uma noite eterna. Também virão dias para nós, é o castigo temporal afligido a Jerusalém pela iniquidade, é a imagem desse castigo de Jerusalém. Afligida pelas iniquidades, de que ela ela se tornou culpável. Aprendamos aqui que muitas vezes os pecados dos homens são a causa de dias terríveis e calamidades temporais e públicas. São Gregório nos diz: outros tantos males e perigos que na hora da morte envolve a alma, que viveram nos prazeres da carne. Então os demônios as cercam por todos os lados, tentam-nas, perturbam-nas para as arrastar ao abismo. Então a esperança que ele firmou em vãos pensamentos de conversão desaparece repentinamente, porque se não conheceu o tempo da visita do Senhor, quando pela voz dos pregadores, dos confessores, dos superiores, pelas inspirações da graça, lhes fez a advertência de mudarem de vida, de assegurarem a sua salvação. Então fiquemos atentos para o dia da nossa visita. Mesmo os pecadores sempre terão o dia de sua visita, porque nosso Senhor nunca abandona o pecador. Sempre ele lhe oferecerá graças atuais, graça de conversão, graça de mudança. Sempre. Porque nosso Senhor sabe sobre nós, como de Jerusalém, que resistir o dia dessa visita até o momento da morte é terrível. E por isso nosso Senhor não cessa, não poupa esforços, não poupa convite, não poupa sentimentos, atração, para que o pecador não resista o dia de sua visita, não resista o dia de sua visita. Peçamos a Nossa Senhora da Fé que nos dê cada vez mais uma fé firme nos santos ensinamentos do Evangelho. E agradecemos ao nosso Senhor todas as graças que nos foram concedidas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.